Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem-vindos, bem-vindas à nossa live. Você não é mais a mesma. Clica no aviãozinho, compartilha essa live com os amigos. Vou aproveitar aqui, vou começar a compartilhar com algumas pessoas. Vai compartilhando. Bom. Boa noite, boa noite. A live vai ficar gravada, certo? Só compartilhar mais uma vez aqui. Vamos começar a nossa live. Olá, Carol, boa noite, tudo bem? Vai compartilhando a live com algumas amigas e vamos começar a nossa live. Você não é mais a mesma. Hoje não é só uma live, é um momento para a gente se reencontrar. É um momento para a gente se conectar conosco mesmas, porque talvez você já tenha percebido isso, mas você não é mais a mesma. Mas você ainda continua paralisada diante de algumas situações, de algumas áreas. E hoje eu vim aqui compartilhar algo com vocês para ajudar você sair deste lugar, a começar a se movimentar. Para quem ainda não me conhece, eu sou Viviane Souza, eu sou terapeuta e também mentora de mulheres. Eu auxilio, eu ajudo mulheres a acolherem as suas histórias, a entenderem as suas emoções, os seus sentimentos e principalmente as mulheres se posicionarem, a avançarem, a viver uma vida emocional e espiritual também equilibrada. E eu quero começar compartilhando um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu vivi ao longo desses anos. E hoje eu não quero falar como partes teóricas, mas eu quero falar como alguém que já viveu na pele alguma das coisas que nós vamos estar tratando hoje aqui na live. Eu quero falar como uma mulher que um dia viveu sobrecarregada, que viveu ansiosa, que tentou dar conta de tudo. Eu já fui essa mulher que assumi papéis que não eram meu, que me coloquei em situações que não eram para mim, e isso me deixava estressada, me deixava cansada, me deixava irritada, nervosa, e eu terminava descontando em quem não tinha nada a ver com a história, não tinha nada a ver com a situação. Um dia eu já fui uma mulher insegura. Um dia eu já fui uma mulher que tinha medo e hoje eu estou aqui porque eu aprendi a olhar para mim. Eu aprendi a entender o que eu tinha. Então, fugir não vai te ajudar. Muitas vezes por fora parecia que estava tudo bem, mas por dentro eu estava completamente desorganizada, bagunçada, desconectada de mim mesma. Por dentro, muitas vezes, eu não sabia quem eu era. Por dentro, estava tudo fora do lugar. Então, muitas vezes, eu era aquela que estava sorrindo, mas quando eu chegava em casa, que eu colocava a minha cabeça no travesseiro, ali eu desabava porque eu não sabia o que eu tinha, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E quantas mulheres eu já atendi que também estão nessa mesma situação.
de por fora tá tudo bem, tá tudo lindo, maravilhoso, mas por dentro elas não sabem nem quem elas são. Quantas mulheres eu já atendi que quando eu pergunto quem é você, elas me falam sobre a profissão, elas me dizem que são mãe, mas elas não entendem a essência de quem elas realmente são. Muitas vezes eu fui aquela mulher que eu não conseguia nem me olhar no espelho, porque tudo que eu enxergava era um vazio. Tudo que eu enxergava era medo. E eu não sabia como acolher as minhas partes. Eu não sabia como resgatar o que foi perdido. E eu escolhi fugir. Para mim, naquele momento, o melhor era fugir. Para mim, naquele momento, o melhor era não me posicionar. Para mim, naquele momento, o melhor era não olhar para mim, não olhar para as minhas dores, para os traumas, para as experiências que eu vivi, que me causou dor. Então, aparentemente, não olhar para essas situações era menos dolorido do que resolver encarar um processo de cura, do que perceber e assumir e admitir que eu precisava de ajuda e que sozinha eu não daria conta. Então eu preferi fugir muitas vezes da minha própria história. E talvez você que está aqui assistindo ou vai assistir depois também escolha fugir de você mesma, tentando se proteger. Só que eu vou te falar, isso não vai te proteger. Isso vai te manter presa num ciclo interminável. E posso te dizer mais, essa dor que talvez você esteja vivendo, essa ansiedade, essa depressão, tudo isso esteja paralisando quem você é de verdade. Tudo isso esteja paralisando a mulher que você deveria estar sendo. E posso te dizer, pare de fugir de você mesma. Pare de fugir da sua história. Pare de fugir das suas dores. Pare de fugir do seu trauma. Chega de fugir. Fugir não vai adiantar. Fugir não vai te ajudar. E talvez que você que está aqui hoje assistindo essa live, você percebe padrões em você, que você sabe que precisa de mudança. Você sabe que precisa mudar, mas mesmo assim você continua voltando para o mesmo lugar. Ansiedade, medo, insegurança, procrastinação e uma sensação constante de estar sempre cansada. Quantas mulheres eu tenho conversado com elas e me falam a mesma coisa, eu estou cansada. E esse cansaço já vem acumulando há tanto tempo, que quando eu pergunto, mas vocês estão cansadas de quê? Por quê? E elas não sabem nem aonde começou e por que começou. Tá nesse ciclo de cansaço interminável, sobrecarregadas, ansiosas, mas não sabe por quê. E às vezes começam umas perguntas silenciosas, né? O que está acontecendo comigo? Por que eu sou assim? Porque parece que todo mundo avança menos eu. E aí é onde começa o perigo. Porque muitas vezes nós mulheres começamos a nos comparar. Porque parece que a fulana avança e eu continuo aqui parada. Porque parece que para todo mundo dá certo. Parece que para todo mundo tá dando certo. Mas para mim não. Quem nunca se fez essas perguntas? Quem nunca se colocou nesse lugar de comparação?
e sem perceber você está se julgando, se culpando, sem perceber você está com vergonha de quem você é. Você sabe que precisa mudar. Até dar os primeiros passos algumas vezes. Mas você não tem força para sustentar estes processos. Você sabe que precisa mudar. Você dá o primeiro passo para a sua mudança. Mas sozinha, eu vou te dizer, sozinha, você não vai conseguir. Você não vai conseguir continuar. E para mim, como eu estava contando lá atrás um pouco da minha história, para mim o mais difícil de tudo isso que eu vivi alguns anos atrás foi admitir que sozinha eu não daria conta, que eu precisava de ajuda, que eu precisava olhar para mim, que eu precisava parar de fugir da minha história, que eu precisava sim olhar para tudo que eu vivi, que eu passei, que eu precisava olhar para as minhas dores, que eu precisava olhar para os traumas. Eu precisava olhar, por mais que aquilo ali doesse em mim, era necessário. Por mais que eu achasse que fugir do que eu vivi era menos dolorido, na minha mente não. Eu vou ignorar isso aqui que eu vivi, eu vou ignorar isso aqui que eu passei, eu vou ignorar essa dor, esse trauma, e ele vai ficar bem. Não. Ignorar o que você está vivendo não vai resolver. Mas o que vai resolver é você olhar, é você entender, é você acolher e perceber que você precisa de ajuda. Então, como eu falei, para mim o mais difícil foi admitir que eu precisava de ajuda, que eu precisava sim de um processo de cura e que sozinha eu não ia dar conta. Talvez essa seja você, talvez você esteja aqui hoje ouvindo essa live e se identificando com o que eu estou falando. E enquanto a gente não olha para as raízes das nossas emoções, exatamente, Marcinha, reconhecer a dor. Enquanto a gente não olha para essa dor, o nosso corpo continua reagindo. A sua mente continua acelerada. O seu corpo está ali, reagindo tudo que você já viveu e que você finge que não existe. Então, o que é a ansiedade? É justamente isso. É o que a gente viveu, é a raiz. Qual que é a raiz da sua ansiedade? Hoje eu sei dizer qual foi a raiz da minha ansiedade, que um dia eu tive. Então, olhe para a sua dor, reconheça, assuma, e é o que eu sempre falo. Olhe, acolha, cure e siga em frente. Não fique mais paralisada. Siga adiante. Olhe para aquilo ali para não doer mais. Vai doer uma vez, para não doer nunca mais. Para aquela dor não ser mais uma ferida aberta, para aquela dor não ser mais uma ferida exposta, mas para aquela dor ser uma cicatriz. Aquela dor não vai mais, aquela ferida não vai mais doer. A partir do momento que você olhar e curar, aquilo ali não vai mais doer em você. Boa noite para o pessoal que está entrando, sejam bem-vindas. E muitas vezes a gente também se coloca num ciclo de repetição, de começar e não terminar. E tudo que eu tô falando aqui com vocês, tudo que eu tô aqui compartilhando hoje, é algo que eu já vivi na minha vida. Eu não tô falando aqui de coisas que eu estudei, não. Hoje eu estou aqui sendo vulnerável, abrindo o meu coração
e compartilhando com você o que eu vivi. Quantas vezes eu fui aquela mulher que comecei e não tinha força para continuar. E eu terminava me sabotando. Agora em abril, só tomar uma aguinha. Agora em abril eu fui para uma palestra, eu fui para uma imersão e lá estávamos nós mulheres conversando e uma das mulheres que estava ali falou que ela já tinha feito 18 cursos na área dela. Ela já tinha faculdade, ela já tinha pós-graduação, mas ela não conseguia trabalhar na área dela, porque toda a vida ela achava que ela precisava de mais um curso, de mais um curso. E quantas de nós estamos aqui achando que nós precisamos estar perfeitas para começar? Quantas vezes eu achei que tinha que estar tudo perfeito, tudo maravilhoso, tudo lindo, para eu viver o meu chamado, viver o meu propósito, viver o meu trabalho. Só que às vezes a gente só precisa dar o primeiro passo. A gente só precisa ter coragem de dar o primeiro passo. Muitas vezes também não é falta de força, eu sei disso, que muitas vezes você não consegue. Não é por falta de força, mas é por excesso de coisas mal resolvidas dentro de você, ou coisas que ainda não foram resolvidas. E eu quero compartilhar aqui com vocês 3 pilares da identificação, já que a gente já falou algumas coisas. E o que eu faço com tudo isso, então? Tem 3 pilares que a gente pode fazer. Primeiro é conhecer. Eu precisei primeiro conhecer a minha história. Eu precisei primeiro olhar para mim mesma. Eu precisei olhar para mim e mudar aquilo que eu evitava. Enquanto eu estava fugindo, aquilo ali continuava me governando. Aquela situação continuava me paralisando. Continuava influenciando as minhas decisões, as minhas emoções, os meus relacionamentos. E muitas vezes você, mulher que está aqui assistindo ou que vai assistir depois, você sabe que tem algo de errado com você, mas você prefere não olhar, porque isso te dói. Mas o que você evita hoje, amanhã ele continua te prendendo. Então, evitar olhar para a sua dor não vai te ajudar. Porque amanhã você vai ser refém. Amanhã que essa dor que tá aí hoje, ela vai bater na sua porta de novo. Vai dizer, oi, eu estou aqui. Segundo pilar, acolher. Aqui tudo começou a mudar. Para mim, eu parei de me rejeitar, porque por muito tempo eu olhava para minha história com culpa, com vergonha, com julgamento, e assim não existe cura. O que eu posso te dizer hoje é, você sabe que você errou? Assuma o seu erro, se perdoe e siga em frente e não repete, não faz novamente. Se você sabe o que você fez, errei, ok, me perdoe. Eu me perdoar a mim mesma. Sigo em frente e não volto a fazer o que eu fiz antes. Você se cura, mulher, acolhendo a sua história. Você se cura acolhendo aquela mulher que precisou sobreviver. Aquela que fez o que conseguiu com o que tinha no meio da dor. Enquanto você se rejeita, você se mantém presa à mesma versão. E o terceiro pilar foi ressignificar. E aqui tudo mudou.
Eu precisei ressignificar a minha história. Eu precisei acolher a minha história. Eu precisei olhar para a minha história. Eu precisei conhecer a verdade sobre mim mesma. Aqui, nesse lugar, eu permiti Deus acessar tudo que tinha dentro de mim. Eu permiti Deus acessar lugares que nem eu mesma tinha coragem de olhar. Mas eu permiti que Ele fosse e me curasse, me transformasse, me restaurasse. E Deus, Ele não é invasivo. Ele sabe, Ele conhece a nós. Ele sabe o que precisa de cura. Ele sabe o que precisa ser tratado. Mas Ele não invade. Se a gente não der permissão para Ele, Ele não vai invadir a nossa história. E é algo que eu sempre falo, Senhor, se ainda existe em mim algo que precisa de cura, por favor, me mostre, me cura, porque o que eu quero avançar, o que eu quero seguir em frente, o que eu quero me posicionar, eu quero ser a mulher que o Senhor me fez para ser. Eu quero ser a mãe, a esposa que Deus me fez para ser. Então, às vezes dói. Não vou mentir não, porque dói. Mas é necessário. Como eu falei antes, vai doer uma vez para não doer nunca mais. Para você olhar aquilo ali e identificar. Uau, isso aqui hoje é uma ferida cicatrizada. Ó, não dói mais. Eu tenho aqui uma cirurgia que eu fiz e hoje eu passo a mão aqui e ela não dói mais. Então é isso que Deus faz conosco. Quando a gente permite Ele acessar a nossa história e trazer a cura. A minha história hoje deixou de ser uma história só de dor e virou uma história de propósito, de chamado. Deus não desperdiça dor nenhuma. Hoje eu vivo o propósito. A Viviane de 7, 8 anos atrás, com certeza, olharia para as situações que hoje eu passei totalmente diferente. Só tem uma forma da gente crescer. É passando por dor, é sendo forjada. Não tem para onde correr. Não tem para onde fugir. Se a gente não for forjada na dor, a gente não é fortalecida. Então hoje eu posso dizer que eu estou aqui, curada, transformada, restaurada. Mas eu precisei olhar para mim, olhar para minha história. Eu precisei passar por um processo de cura para hoje estar vivendo tudo isso. E eu queria conduzir vocês que estão aqui ou que vão ver depois, claro, se vocês puderem, é uma dinâmica bem simples. Se vocês puderem sentar numa posição confortável, fechar os olhos, respirar fundo pelo nariz, exalar pela boca. Mais uma vez, respira fundo pelo nariz, exala pela boca e pergunte para você mesma qual é a parte da sua história que você ainda evita olhar. Qual é a parte da sua história que você acha que é melhor não olhar para aquela situação? Perceba tudo que você vai sentir, tudo que você vai ouvir. Talvez venha alguma lembrança na sua mente. Preste atenção no seu corpo. Pode ser que talvez você sinta o coração acelerado, a mão suando. Se observe agora nesse momento.
Agora, olhe para essa versão sua e ao invés de julgar, acolha. Acolha tudo que você viveu até aqui. Acolha tudo que você passou. Entrega isso. Abre mão. Não foge mais. Decida hoje ser curada. Decida hoje, mulher, ser transformada. Diga, eu não quero mais fugir. Eu não quero mais me rejeitar. Eu não quero mais fugir da minha história. Eu não quero mais fugir de mim mesma. Eu não quero mais fugir de quem eu fui. Eu escolho olhar para mim e me acolher. Diga, eu me permito ser curada. Eu me permito ser transformada. Eu me permito ser liberta de quem um dia eu fui. Eu me libero, diga em voz alta se você puder. Eu me libero de quem eu fui. E assumo quem eu estou me tornando. Mulher, você não é mais a mesma. Você mudou. Você passou por tantas coisas. Você viveu tantas situações que é impossível você ser a mesma. E respire fundo. Mais uma vez. No seu tempo, abra os seus olhos. E se essa live falou com você de alguma forma, se você que está aqui assistindo tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, pode mandar aqui no chat que eu vou estar respondendo. Mas eu quero te dizer, se essa live gerou algo dentro de você, não ignore. Porque continuar do jeito que você está agora vai doer mais. Continuar do jeito que você está vai doer. Porque você sabe que você precisa de ajuda. E cura, ela é sim um processo. É um processo que não é fácil. É um processo que muitas vezes é doloroso. É um processo que muitas vezes é demorado. Mas é um processo necessário. A cura é um processo necessário. E você não precisa fazer isso sozinha. Você não precisa trilhar esse caminho sozinha. Hoje eu estou aqui para acompanhar você. Hoje eu estou aqui para te auxiliar a te conduzir nesse caminho de autocura. De vocês que estão aqui para se conhecerem melhor, para aprenderem a se acolher, para aprenderem a se posicionar de verdade e serem as mulheres que Deus criou vocês para serem, posicionadas, mulheres saradas, curadas, restauradas, transformadas. E se você sente que é a sua hora, que é o seu momento, me chama. Se você ficou com alguma dúvida, me chama, vamos conversar. Eu vou adorar ter um tempo com você. Vou adorar ter um tempo com você para ouvir a sua história, para ajudar você a acolher esse momento. Você não é mais a mesma. É o que eu tenho para te falar essa noite. Você não é mais a mesma. E pare, chega, diga hoje basta de continuar como se fosse. Pare de viver como se você fosse a mesma mulher de há 2, 3 anos atrás. Você não é. Você mudou. E se você ainda não conseguiu mudar, se você ainda não teve força para mudar, talvez é chegada a sua hora. Talvez chegou a hora de você fazer as escolhas certas. Talvez chegou a hora de você trilhar um novo caminho.
E eu te digo, você não precisa sair daqui perfeita. Não precisa estar perfeito. Você precisa sair daqui decidida. É o que eu te falo hoje. Decida. O que você vai decidir? Continuar do mesmo jeito? Continuar paralisada? Continuar com medo, com insegurança, com ansiedade, procrastinando? É isso que você vai continuar decidindo? Ou você vai decidir dar o primeiro passo? Você vai decidir avançar? Você vai decidir seguir em frente? Você vai decidir que vai mudar? A escolha está na mão de cada uma de vocês. O que você vai decidir? Continuar do mesmo jeito? Ou mudar e ser a mulher que Deus te fez para ser? E se posicionar com o que precisa? Ou você vai decidir também avançar, seguir em frente? Eu sei que cada uma que está aqui passou por situações difíceis, complicadas. Você pode estar me ouvindo e pensando assim, mas ela não faz ideia do que eu vivi, ela não faz ideia do que eu passei. E eu acolho a sua história, eu acolho a sua dor, mas a minha pergunta é: o que você vai fazer com tudo isso? Você vai continuar parada, chorando no meio do caminho? Ou você vai olhar para essa história, para tudo isso que você viveu, por mais difícil que tenha sido? Você vai decidir se curar, você vai decidir entregar isso na mão de Deus e vai seguir em frente, vai avançar, vai compartilhar. Porque quando a gente se cura, a gente compartilha com outras mulheres. E as mulheres que escutam a nossa história, que escutam o nosso testemunho, olha e diz: uau, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Então hoje eu escuto histórias que eu digo: vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Por quê? Porque eu também já vivi aquilo ali. Eu também um dia já estive ali naquele lugar. Eu também já estive ali e eu consegui. Então, se eu conseguir, você também vai conseguir. Você também vai. Você também vai avançar. Você também vai se posicionar. Você também vai se curar. Mas para isso você precisa tomar uma decisão. Lembre-se, você não é mais a mesma. Olhe para as raízes das suas dores. Trate elas. Trate. Não ignore. Ignorar não vai ajudar. Ignorar só vai te manter presa ali naquele mesmo ciclo. Avance. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje à noite. Quero aqui agradecer a cada um que conseguiu entrar. Agradecer também as que não conseguiram entrar para assistir ao vivo. Mas eu vou deixar a live gravada. E se você tiver alguma dúvida, pode me chamar aqui no final, no direct, ou me chamar ali no meu WhatsApp. Vamos conversar. Vou gostar de ouvir você. E depois compartilha. Se você conhece alguma amiga que precisa ouvir o que foi falado aqui hoje, compartilha com essa amiga. E vamos juntas avançar no propósito. Cada uma aqui tem um propósito. Cada uma aqui tem um chamado. Cada uma aqui tem uma missão. E vamos avançar no que nós temos para nós. Vamos nos posicionar no que nós temos. Amém, Massinha. Deus abençoe. Saudades de você, viu? Obrigada, Mariela. Deus abençoe você também. Vai ficar salva. Depois assiste de novo, tá? Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.